Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ansiedade. Eu sou o Sérgio. Gente, como que a gente não vai amar o 30 semanas ouvindo alguém dar um testemunho tão profundo e tão transformador? Tenho certeza que com a entrega é possível para qualquer um de nós, tá? Não tenham dúvida que Deus faz maravilhas. Mas você precisa continuar os passos. Nós estamos no passo, na decisão 6, que é confessar. Agora eu vou falar. Salmo 32, 5. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Este salmo foi escrito por Davi no momento que, com certeza, ele tinha cometido um pecado. Quem conhece a história e a vida de Davi, sabe que Davi tropeçou muitas vezes. Davi pecou muitas vezes. Só que Davi tinha uma coisa boa. Ele tinha um coração segundo Deus. E ele tinha um espírito que era quebrantável. Então ele se voltava para Deus rapidamente. Ele rapidamente confessava o pecado. Por que eu deixei, e a gente pôs aqui nesse salmo, essa palavra confessar e perdoar? Porque a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado, Deus sabe de todos os nossos pecados, mas tenho certeza que Ele prefere que nós falemos o nosso pecado, que nós peçamos perdão por aquilo que cometemos. Então, Ele não encobria, Ele sempre confessava o pecado. E tenha certeza que o pecado escondido pesa, ele cria culpa, gera isolamento, afastamento de Deus também. Talvez muitos de nós aqui presentes estejam vivendo um pecado, escandaloso ou não, mas estamos vivendo algum tipo de pecado. Nós podemos estar escondendo mágoa, ressentimento, vícios, pornografia, mentira, orgulho, ansiedade, traumas, culpas do passado, procrastinação. Eu não sei. Cada um de nós com certeza tem alguma área que se identifica um pouco mais. Talvez o maior peso que você carrega hoje, não seja o seu problema, mas sim seja o segredo que ninguém conhece, que você não contou para ninguém, e muitas vezes você não confessou nem para Deus. A cura começa quando nós deixamos de esconder um pecado. Nós só podemos ter isso quando confessamos a Deus. Apesar de Ele saber de todas as coisas, uma pessoa curada por Jesus não tem passado que a envergonha e traz peso. Ela tem sim um testemunho. Por acaso, vocês acabaram de ouvir um testemunho maravilhoso, com uma entrega verdadeira para Deus, que juntou novamente mãe e filha, que voltou a poder ter amor pelos filhos que ela teve. Então é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus busca em nós. A parte que nós vamos fazer hoje é confessar erros e falhas, escrita das memórias. Você tem que lembrar e agora você tem que escrever. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo,
do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não está aqui, mas a continuidade desse versículo de Romanos 12:2, tem uma coisa que quase todos nós conhecemos. Paulo diz para não nos amoldarmos aos padrões desse mundo, mas transformar-nos pela renovação da mente. Ele não quer que nós sejamos sempre iguais. Ele quer que a nossa mente nos leve para uma outra etapa. O que o 30 Semanas faz? Exatamente isso, essa transformação, para que nós saiamos daquele meio que de repente está nos fazendo nos amoldar aquilo que nós vivemos todos os dias, para nos transformarmos por aquilo que nós estamos ouvindo no 30 Semanas. É isso que o 30 Semanas busca para nós. Mostra que a resposta ao perdão é entregar a vida a Deus. Por isso, o entregar está em azul. Eu grifei essas palavras que são justamente as palavras-chave do Salmo. Não basta reconhecer o erro, é preciso colocar a vida nas mãos de Deus. Cristo não pode ser nosso Salvador sem ser nosso Senhor. Repito, Cristo não pode ser nosso Salvador sem ser nosso Senhor. Se nós não nos entregarmos para que Ele seja o nosso Senhor, Ele não pode ser o nosso Salvador. Por isso precisamos nos entregar. Por isso está a palavra entregue ali. No primeiro Salmo, no primeiro versículo que nós lemos, de Salmo 32, era Davi confessando a Deus e Deus perdoando ele, como perdoou inúmeras vezes. E aqui em Romanos 2, depois de pedir perdão, respondo entregando a minha vida. Então o perdão e a entrega são essenciais para que isso aconteça. Escrever as memórias e confessar os pecados não é o fim da caminhada. É apenas o começo. Deus não quer apenas limpar o passado. Ele quer transformar o presente com a sua entrega, que Deus irá considerar como um sacrifício agradável. Já falamos isso, vocês já ouviram. Que Deus não quer que você se transforme para Ele te aceitar. Ele quer te aceitar para que você seja transformado com a vida que você vai passar a viver. Você vai sendo transformado, você vai sendo santificado pelo aceitar que você faz em Deus. Na semana anterior, a Sinara falou, encorajando a responder as perguntas. Alguns de vocês já começaram, outros até encerraram as suas escritas. Você imagina que possa ter mais coisas? Coloque detalhes que são importantes para você aprofundar mais as suas respostas. Poderá ser a diferença no efeito da cura. Entregue-se na direção do Espírito Santo. Lembre-se, o principal aqui é se conhecer melhor para restaurar o teu relacionamento com Deus. Com Deus, consigo mesmo e com os outros. Lembra o formato da cruz que a Sinara ou alguém pregou lá atrás? É melhorar o relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os outros. Esse é o princípio final. Aí agora, realmente a parte da escrita. Para cada resposta devemos ter 5 informações importantes. O fato, a pessoa, o efeito, o dano e a responsabilidade. Eu vou contar um caso meu, para vocês terem como, de repente, um exemplo naquilo que vocês possam escrever. A pessoa, meu pai. Importante identificar a pessoa. De repente, no fato que você vai contar, pode ser um tio, primo, sei lá. No meu caso é meu pai. O fato, me deu um tapa na escola, no meio de todos os alunos do colégio. O efeito, a vergonha foi profunda, raiva, ira, orgulho ferido,
pensamentos ruins, eu quero que agora, a hora que você for escrever, ou se você já escreveu, lembre-se do que você sentiu no momento que você teve aquilo que você está escrevendo. No meu caso, o dano. 4. Virei assunto. Eu era o centro das fofocas. Dano social, físico. Importante escrever aquilo que você perdeu. Se você foi abusado, se você apanhou muito, se você sofreu bullying, lembre, tente relacionar os fatos dessa forma. 5. A minha parte. Essa é a mais difícil, né? Normalmente. Porque nós, normalmente, procuramos culpados, nós normalmente achamos que nós somos os certos e o mundo está errado. Eu costumo dizer, e eu dizia muito isso na empresa onde eu estava, que existem 3 verdades: a minha, a do outro e a verdadeira. Cada um vai contar a sua, mas a verdadeira só Deus sabe. Ou quando nós juntarmos os 2 com mais uma testemunha, aí de repente sai a verdade total. A minha parte, eu não percebia, mas estava além dos limites permitidos na escola, pois havia assinado muitas vezes um cartão de advertência. Havia tirado apagador na sala de aula, havia ferido uma pessoa, já não estudava mais. Meus dias eram na rua, com meus amigos, só brincadeiras e nada mais. Não era mimado, mas vejo que eram absurdas as coisas que eu estava fazendo. Eu estava prejudicando quem estava ao meu lado. Isso é o que eu escrevi realmente no retiro do 30 semanas. Então você, homem, que normalmente é orgulhoso, dizendo assim, eu não preciso, tenha certeza, eu também dizia a mesma coisa. Eu dizia que eu também não precisava do 30 semanas. Eu dizia que jamais eu daria um testemunho. E hoje eu estou aqui para contar. Está só começando. Isso teve uma consequência. Lembra que a gente falou em consequência? Em minha vida, muito jovem, fui levado a morar em outra cidade, um colégio interno dos Irmãos Maristas, Colégio Paranaense, em Curitiba. Eu tinha 13 anos, mas já morava com a minha irmã desde os 9. Nesses 4 anos que eu morei com a minha irmã, aonde a rua era minha amiga, aí que a coisa entornou um pouco e eu aprontei tudo isso. Mas com 13 anos, a coisa mudou novamente. Portanto, agora eu estava fora de casa. Via que a distância dos meus pais teve um preço e a liberdade que eu tinha foi para o lado errado, que não era o correto, que estava me destruindo, que o futuro não seria bom. Meu pai foi mais inteligente que eu. Me pôs em um lugar distante, onde eu teria que viver uma forma muito diferente, de uma forma muito diferente. Eu passei a depender só de mim. Não tinha com quem contar, sequer os amigos estavam próximos. Quem é mais jovem não vai nem entender muito isso, como não podia. Naquela época, a gente morava em fazenda, não existia telefone, não existia celular. A carta devia chegar um mês depois, mais ou menos, se você mandasse. E para piorar, eu não tinha ônibus direto até a minha cidade, então eu tinha que fazer uma coisa meio que maluca para achar alguém para continuar a viagem, que faltaria para chegar até a minha casa. Então, com 13 anos, quem tem filho de 13 anos, imagine fazendo isso a 400 quilômetros da distância da tua casa. Era um ambiente de estudo com mais de 9 horas por dia de atividades, portanto, mudei de vida. Mudei os meus comportamentos, apesar de ainda aprontar algumas coisas. Mas nem se comparava ao que havia se passado. Passei a ter que controlar, inclusive, o dinheiro que eu tinha, pois não tinha para quem pedir em caso de falta. Isso me fez aprender para a vida toda, a ter controle das minhas finanças, já tinha horário para tudo. Foi uma escola para a minha vida. Percebi depois que meu pai fez o que era papel de um pai, que me amava, que queria que eu fosse um bom homem. Depois fiz faculdade, onde conheci a Simone, nos formamos uma família e as coisas foram se colocando nos devidos lugares.
Quando nos casamos, já estava com 27 anos, estava fazendo uma casa para morarmos na minha cidade, mas faltando uma semana, decidimos que iríamos morar em outra cidade. Tive que deixar aquilo que eu fazia. Eu trabalhava em uma empresa, a Simone trabalhava em outra. Eu tive que pedir demissão. E uma semana para nós casarmos, eu comecei tudo de novo em uma nova empresa. Eu fui ser vendedor de veículos usados, porque era o começo dentro da concessionária. Era o que eu podia fazer. Primeiro iríamos para uma fazenda, mas a avó da Simone não deixou que nos mandasse para tão longe. Após 3 anos na empresa, eu já era gerente de uma filial, logo depois nasceu nossa primeira filha, conseguimos melhorar rapidamente. Aí houve uma coisa, morreu um dos fundadores da empresa. Na primeira reunião que nós tivemos como diretoria, já tivemos uma briga. Com isso, uma cisão. Quando falta alguém com inteligência, a ignorância passa a dar os seus sinais. Não havia inteligência administrativa, o que nos levou a mais uma ruptura. Era 2001, eu era diretor nas empresas, mas da noite por dia houve uma reunião dos acionistas. Numa manhã do mês de agosto, fui destituído. Foi um baque, pois novos diretores foram contratados. No mesmo dia, um dos meus melhores amigos também foi demitido. Compramos um terreno e iniciamos uma revenda de veículos usados. Uma semana depois, me propuseram que fosse trabalhar nas concessionárias Mercedes do grupo novamente, Guarapuava, Cascavel e Toledo. Diante disso, passei a morar longe da Simone, aonde eu saía segunda de madrugada e voltava toda sexta noite. Isso foi terrível. Durante um ano, eu fazia Cascavel, Curitiba, vindo na segunda, voltando na sexta. Mas hoje eu entendo que quando eu cheguei, a empresa estava totalmente falida. Mas hoje eu entendo que o Espírito Santo falou comigo nesse dia, pois eu tinha decidido que eu ia embora. Eu não ia colocar a minha vida tentando salvar uma empresa que eu não era dono até aquele momento. Eu passava a ser dali em diante. Mas realmente o Espírito Santo falou comigo que eu era capaz, que eu tinha capacidade, que eu precisava ficar e tocar a empresa. Foi o que eu fiz. Na primeira semana, para vocês terem uma ideia, eu fiz denúncia no INSS, na Receita Federal, na Receita Estadual, Prefeitura, para ver os débitos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Em 3 anos eu estava com todas as contas pagas, tributos em dias, sem desconto de títulos, com dinheiro em caixa. Chegou o dia de mais uma cisão do grupo, mas desta vez eu estava muito mais fortalecido e fiz uma opção melhor já. O que eu queria contar para vocês era realmente a fase, a etapa que está explicada na apostila, com outras palavras, para que a gente não responda às perguntas que aqui estão. Mas de repente você vai dizer assim: eu não me vi na tua história. Aí você vai se ver nas perguntas. De repente você foi abusado sexualmente, se teve algum problema, se teve problemas no casamento, se teve problema com filhos, você altera. Mas você tem uma ideia, uma noção daquilo que de repente a gente pode escrever e aquilo que o Espírito Santo realmente vai nos tocando. Com isso, está na apostila, mas eu não tenho o slide aqui, em Isaías 1,18. Venham, vamos resolver este assunto. O confessar é exatamente isso que Isaías está falando. Você vai conseguir resolver esse assunto a partir do momento que você começa a escrever. A partir do momento que você começa a botar no papel aquilo que de repente você está pensando agora. Poxa, eu ouvi o Sérgio, mas eu lembrei de uma outra história. Eu vi o Sérgio falar de uma coisa, mas me relacionou com outra, que de repente o fato gerador tenha sido outro. Mas as consequências podem ter sido próximas a isso. Você não precisou de mudar de cidade, mas de repente você precisou mudar de casa, como ouvimos agora há pouco. De repente você precisou mudar de trabalho, porque naquele trabalho você era abusado de alguma forma.
De repente você precisou mudar de trabalho porque você tinha mágoa com algum companheiro, uma briga. Eu não sei. Cada um vai ter uma história. Mas tente lembrar dessa forma, gente. Continuando em Isaías, diz o Senhor: embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O que quer dizer essa parte de Isaías 1:18? Para Deus tudo é possível. Aquilo que para nós de repente parece impossível. Esse meu pecado nunca eu vou ser, de repente, perdoado. De repente eu nunca conseguirei perdoar aquela pessoa. Tenho certeza que é justamente aí que o 30 Semanas age. Eu podia contar outra história do meu pai. Meu pai tinha uma outra família de 5 filhos, onde ele repetia os nomes nossos na outra família. E a gente descobriu isso no fim da vida dele. E tenho certeza que eu consegui perdoar de novo. E agora, fazendo 30 semanas, eu lembrei, e estou lembrando, e já contei outro dia para algumas pessoas, por que eu ainda não pedi perdão para esses outros 5 irmãos que eu tenho? Qual era a culpa deles? A culpa não era deles. A culpa era de quem? Do meu pai e da mãe deles. Mas a vida toda a gente teve uma separação, a gente nunca teve um relacionamento. O único momento que a gente teve relacionamentos foi quando meu pai estava na UTI, que eu tinha que tirar minha mãe para minha mãe não vê-los chorando, para perguntar quem eles eram, para que eles saíssem, nós saíssemos, e aí eu permitia que eles entrassem na UTI. Como tinha um tempo específico, eu tinha que administrar inclusive o tempo. Então são coisas que hoje eu vejo, gente, é muito mais gostoso perdoar. Se eu não tivesse perdoado meu pai, hoje eu não estaria contando de repente isso para vocês. E tenho certeza que eu vou atrás desses meus irmãos para perdoá-los, para pedir perdão, não perdoá-los, eu pedi perdão. Porque o meu pai normalmente ficava um dia com eles da semana, que ele dizia que ia fazer negócio, mas eu vivia 6 dias da semana. Então eles sofreram muito, porque não tinha um pai presente. E isso a gente só vê o nosso lado. Lembra que eu falei que existem 3 verdades? A minha, a deles e a verdade verdadeira? Essa é a verdade verdadeira do meu pai. Mas tenho certeza, eu amava ele. Se eu fosse nascer hoje de novo, eu queria ser filho do meu pai. Vocês verem como realmente é um perdão verdadeiro aquilo que eu estou falando para vocês. Não é algo que eu esteja falando só para vocês aqui, de forma alguma. Não importa o que vivemos, você e eu. Deus estava conosco em cada etapa das nossas vidas. Ele está conosco em todos os dias, em todos os momentos. Através das nossas histórias de vida, Ele vai resplandecer a glória dEle. Apesar de haver feridas, também há cicatrizes e novos começos. Feridas fechadas, uma ferida fechada e curada é o novo ministério aberto. Carlito Paes. Quem já ouviu o pastor Carlito Paes falar? Ele é muito bom. E essa frase cai muito bem aqui para o nosso 30 semanas. Uma ferida fechada e curada é um novo ministério aberto. Novo ministério aberto, eu convido você. Ano que vem, você que está terminando o 30 semanas, venha trabalhar com a gente. Faça parte desse ministério. Você vai ser muito bem-vindo, você vai ser muito bem recebido. Aquilo que você está recebendo hoje, você passará a dar para os outros, a doar. Você só consegue doar aquilo que você está cheio. Se você está cheio de amor, cheio de perdão, é o que você vai conseguir fazer. Terceira parte das memórias, juventudes, turmas, aventuras, e repetiria aquilo que eu contei na minha história. Momento da escrita. Agora quero pedir que você seja completamente honesto com Deus. Ninguém precisa escrever bonito. Não são as palavras que vão traduzir aquilo que você está sentindo, de repente. Ninguém precisa impressionar ninguém. Você está escrevendo para você, para Deus, e você vai ler para quem? Para
para o teu confidente. Mas é aí o que eu faço com as escritas? Você vai rasgar, vai jogar fora, vai queimar, você vai fazer qualquer coisa. Menos deixar alguém ler. As escritas suas são suas. Não esqueçam disso. Ninguém precisa escrever tudo. De repente você tem tanta coisa para escrever que você vai levar 1 ano para escrever. Escreva aquilo que o Espírito Santo está trazendo na sua memória. Pode ser um pecado, uma mentira, uma palavra que feriu alguém, uma decisão errada, um orgulho, uma mágoa, uma desobediência, algo que você nunca confessou para ninguém. De repente é o momento mais lindo para você confessar para você mesmo e para Deus, escrevendo ainda. É a hora certa. Não escreva pensando em quem errou com você. Acabei de falar. Escreva pensando na tua parte. Não fique escrevendo, o João fez mal para mim, o fulano fez não sei o quê. Escreva, eu passei por isso, eu senti isso. Coloque o nome, mas veja a tua parte. Veja aquilo que você fez, aquilo que de repente aconteceu. Escreva aquilo que você é responsável. Conclusão. É muito bom escrever suas memórias. Agora é importante organizá-las, pelo menos em uma sequência cronológica. E leia para o seu confidente em um momento sem correria, sem preocupações de exterior, principalmente daquilo que está tornando um excesso, está tomando em excesso o seu tempo. Pessoal, pode pôr a imagem, por favor? Não esqueçam de levar caneta. Nós vamos orar, vai dar sol e você vai poder usar uma cadeira ou uma manta, ou seja lá o que for que você queira levar para você sentar na grama. Ah, mas se eu não tiver, vai ter lá para você usar cadeira. Mas eu estou dizendo isso porque isso são coisas importantes. Pode passar a próxima? Esse é o local. Lógico que esse dia foi com sol, mas era o dia que nós estávamos preparando. Tenho certeza que nós torcemos para que dê o dia igualzinho a esse, tá? Mas infelizmente às vezes não dá. Mas tenha certeza, quem participou pode dizer se é verdade ou não. Com chuva mesmo, eu acredito que foi muito edificante para muita gente. Eu posso até dar mais uma coisa, um testemunho. Teve gente que, graças ao bom Deus, ontem a gente até encontrou pessoas que disseram, olha, eu gostaria de voltar lá. Então, quer dizer que foi bom. E eu fico feliz com isso. Pergunta facilitadora? O que você tem medo de escrever? Comece hoje, já falando. E sábado você vai escrever. Tenho certeza que isso vai ser libertador. E é isso que a gente está precisando que você faça. Outra coisa, gente. A importância de você participar do retiro é tanto quanto importante você fazer o 30 semanas. Não adianta você fazer o 30 semanas inteiro e não ir no retiro. Tem muita gente que não se inscreveu ainda. Então eu peço para cada um de vocês, se de repente, eu estou com um problema financeiro, você não vai deixar de participar. Eu não tenho transporte para ir até lá, você não vai deixar de participar. Eu não tenho, sei lá o quê, não tenho a caneta, nós vamos levar para você, tá? Eu não tenho a cadeira, nós também vamos dar para você uma cadeira lá. Então não tem desculpa para você não participar. Tenha certeza que o que eu quero e o que você precisa levar, caneta só. O resto já é para ajudar mais. E leve a boa vontade, vá com o coração quebrantado, para que o espírito também esteja quebrantado e você possa falar e escrever maravilhas da tua vida. Ou aquelas coisas sujas que você deixava debaixo do tapete, agora você vai botar no papel e vai ficar livre disso para o resto da sua vida. Eu queria convidar você agora a fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque
Tantas vidas podem ser transformadas por esses 30 semanas, nós cremos nisso, Pai. Que o Senhor continue tocando corações aqui, Pai. Que o Espírito Santo continue dando direção, Senhor. Que aqueles que já escreveram possam, de repente, rever alguma coisa, escrever novas coisas com aquilo que, de repente, ouviram. Aqueles que irão no sábado, Senhor, que o Senhor esteja preparando o melhor também para que eles possam participar, que eles possam escrever, que eles possam se libertar daquilo que muitas vezes está trazendo tanta tristeza nos seus corações, ó Pai. Que o perdão e que o amor de Deus possa transbordar na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.